Hi, how are you? Sétimo ano. I'm fine, eu estou bem e eu espero que vocês também estejam muito bem. Bora lá? Meninos, nas aulas anteriores a gente assistiu alguns vídeos sobre o Simple Present Tense, que na forma afirmativa, se os sujeitos forem he, she ou it, a gente tem que pôr o s ou o is. Ele é cheio de regrinhas, tá? Esse tempo a gente tem que ir realmente estudar bastante, rever bastante os vídeos pra gente compreender. Isso na forma afirmativa, tá? Acrescenta o s, o es ou is ao verbo principal quando os sujeitos forem he, she ou it. Quando os sujeitos forem as outras pessoas, I, you, we, they, a gente segue a regra normal, só coloca o verbo normalzinho. Quando for na negativa, a gente tem que botar o do seguido do not, dependendo do sujeito. Se o sujeito for I, you, we, they. E temos que colocar o das seguido do not para os sujeitos he, she ou it. E na forma interrogativa, a gente coloca o do ou das, dependendo do sujeito, no comecinho da frase. Olha, tá vendo como é cheio de regra, que precisa rever e ver o assunto? Então, os vídeos, todos que foram mandados, vocês podem rever eles para poder pegar toda essa explicação, digamos assim, um pouquinho mais mastigada, um pouquinho mais detalhada, tá? Hoje a gente vai rever o Simple Present Tense, mas apenas com a correção das atividades do Chapter 4, do capítulo 4, e a gente vai fazer essa revisão zona, mas lembrando, se você tem dúvida de tudo que eu acabei de falar, reveja os vídeos com as explicações, tá? Vamos lá para as atividades? Então vamos lá, meninos. Simple Present Tense, a page é a 68 e a quarta questão, tá? Página 68, quarta questão. Então vamos ver o que a quarta questão está pedindo. Acompanhem comigo. Complete the sentence with a negative and an affirmative form of the verbs in parentheses. Meninos, a gente vai completar as frases primeiro com a forma negativa e logo depois no segundo espaço com a forma afirmativa, é o que está pedindo aqui. E os verbos que a gente vai completar é o mesmo nos dois espaços, ó, o que está no finalzinho das frases. Ou play, ou do, ou go. Ou brincar ou jogar, ou então fazer e go ou ir, tá? Então, a gente precisa saber dessas regrinhas pra gente poder completar. Como nesse primeiro espaço a gente vai completar com a forma negativa, eu botei aqui um lembrete pra gente poder rever isso, tá? Então, vamos lá. Meus amores, na forma negativa, o que a gente faz? A gente coloca o sujeito da frase sempre. Nesse caso dessas frases, só vão ter os sujeitos ou I, ou you, ou we, ou they. Não vai ter os das terceiras pessoas, o he, o she ou it. Não vai ter, tá? Então, o verbo não vai precisar acrescentar o s, o es ou o is, tá? Não vai precisar. Mas na forma negativa, a gente precisa do sujeito, do do seguido do not ou na forma abreviada don't, tá? Tem que colocar na forma negativa. Por quê? Porque é o verbo auxiliar desse tempo. Então, se é forma negativa, a gente vai ter que botar o don't ou do seguido do not por causa do sujeito, dependendo do sujeito, é claro. E depois, o que a gente faz? Coloca o verbo principal, tá aqui no final das frases, e o restante da frase também que já está nas frases. Então, vamos lá para a prática. Vamos lá, letra A, letter I, se eu vou colocar nesse primeiro espaço a negativa, então eu vou ter que botar o don't ou do e o not, tanto faz, e o verbo pedido, que é o play. Na segunda frase, a gente vai colocar na affirmative form, ou seja, na frase positiva, na frase afirmativa. Eu coloquei também aqui a forma afirmativa para a gente relembrar um pouquinho, tá bom? Então, na forma afirmativa, não se coloca mais o don't, não coloca, só na negativa. Na afirmativa, a gente coloca o sujeito, olha aqui os sujeitos nas frases, ó, no segundo espaço. O verbo principal na forma normal e o restante da frase. Então, vamos colocar aqui nessa forma afirmativa o verbo pedido. Então, vai ficar I play basketball. Vamos dar uma olhadinha na frase completa. I don't play soccer. Eu não jogo futebol. Estou negando e vou afirmar. I play basketball. Eu jogo basquetebol. Ok? Então, vamos lá para a letter B. Colocar na forma negativa. Se é forma negativa, eu tenho que pôr o don't, nesse caso, porque sujeito my friends. My friends, meus amigos. Quando eu substituo esse sujeito por um pronomezinho, ele vai ficar assim, ó, they, eles, meus amigos. Por isso eu vou colocar, ó,
o don't e o verbo pedido, ó, o verbo principal no final da frase. Então, my friends don't do judo. Os meus amigos não fazem judô. Vamos afirmar? Que no segundo espaço pede pra gente colocar na afirmação. They, eles, do, vou pegar o verbo normal e colocar aqui. Eles fazem karatê. Ok? Então vamos lá. Letter C. We, ó, sujeito we. Então, se eu estou negando, se a frase, se a pergunta está pedindo para negar no primeiro espaço, eu vou colocar o quê? O don't. E o verbo no finalzinho da frase normal. We don't go swimming. Nós não vamos nadar. Vamos afirmar agora a frase? We, nós. Como que vai ficar o verbo? Na forma normal. Afirmando, não precisa colocar mais o don't, não é negativo. We go cycling. Nós vamos andar de bicicleta, ok? Vamos lá, continuando. O que eu pedi pra gente fazer na page 64, na segunda questão? O que eu pedi pra gente fazer na página 64, lá na segundinha questão? Bom, isso daqui a gente vai ver um pouquinho das expressions of time, tá? Das expressões de tempo. Então, tá aqui o relógio, que os ponteiros dos minutos, que quando tiver entre o 12 e o 6, em English a gente pode usar uma possibilidade de usar after a past, ou seja, os minutos passados, digamos, tá aqui, ó, 9, se tiver aqui eu posso colocar 9 e, digamos, 10 minutos passado das 9 em inglês, tá? Então a gente vai ver um pouquinho disso. Se o ponteiro dos minutos estiver do 6 até o 12, o ponteiro dos minutos, em inglês a gente vai usar to, que é a mesma coisa para. Por exemplo, se o 9 estiver aqui e tiver o ponteiro dos minutos também para o 9, vai ficar 9h45, mas aí em inglês a gente pode dizer o quê? 15 to, não, 15 minutos para as 10. Então vamos olhar direitinho em inglês como é que fica essas expressões, tá? Lembrando, meninos, se tiver alguma dúvida sobre as horas, revejam o vídeo que a gente fez sobre eles, que explica mais com detalhes, tá? Então vamos lá. Vamos traduzir essa primeira hora? Vamos lá. What time is it? Que horas são? São 2 horas em ponto. It's 2 o'clock. Uma observação. Quando eu coloco o o'clock, é porque é hora em ponto, tá? Então, it's 2 o'clock. E a estrutura é sempre essa, tá? It's. Começa com it. São 2 horas em ponto. Vamos lá para o próximo relógio, ver? What time is it? Que horas são? It's 3:05. São 3:05. Aí você pergunta, 3 são 3? Ou que seria esse ou? É o 0, gente. Então, 3:05 é para dizer o quê? Que são 3:05. O 0 na hora, ele fala, ele diz, ele pronuncia 30, tá? Então, 3:05 traduzindo para o português, mas em inglês, it's 3:05, 3:05, certo? Então, vamos lá para a próxima hora. It's 4:15 or it's a quarter, olha só, a quarter after ou past, olha aqui, ó, after ou past, o ponteiro dos minutos está para cá, gente, então vamos ver aqui, ó, it's a quarter after past 4, ou seja, vamos ver a traduçãozinha, it's 4:15, como a gente fala normalmente, são 4:15, mas eles também utilizam uma outra maneira de dizer 4:15, tá? A outra forma é it's a quarter after past 4. É um quarto passado das 4. Se você divide esse relógio em 4 partes, fica 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos. Então, eles costumam muito utilizar a questão de 1 quarto, 2 quartos passados. A gente fala, quando a gente vai traduzir, it's a quarter after or past 4. É um quarto após as 5, ao pé da letra fica assim, tá? Ou seja, são 15 minutos passado das 4. Também pode ter essa tradução. Vamos lá para o próximo relógio. Acompanhem comigo, por favor. It's 6:30. Isso aqui a gente fala normalmente. São 6:30.
Mas e uma outra maneira? Ó, o ponteiro dos minutos está aqui, então ele pode usar after, pode usar past. Olha aqui, ó. It's half after past 6. Vamos ver como é que vai ficar as duas traduçõezinhas? Então, it's 6:30, ou seja, são 6:30, é a forma mais tradicional da gente falar. Ou uma outra forma é it's half after past 6. São 6:30. Ao pé da letra ficaria assim. É a metade passado das 6. É a metade, ó, a metade passado das 6 horas. Então a gente diz que são 6:30, tá bom? Vamos lá para o próximo relógio. What time is it? Que horas são? Segundo o relógio, it's 8:45. É a forma tradicional que a gente fala. São 8:45. Uma outra forma, como já passou do 6, ó, ele geralmente usa o to. E nesse caso ele vai utilizar assim, ó. It's 8:45. Ao pé da letra fica. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a traduçãozinha. Vamos lá. Primeiro horário são 8:45, como a gente fala. Mas e o 8:45? É, ao pé da letra, 1/4 para as 9. Porque, ó, se você dividir ao meio, 1/4, 2/4, 3/4, não é isso? Aí ficou, it's 8:45. Vai ficar faltando somente 1/4 para as 9. 8:45. A gente também diz, é 1/4 para as 9, ao pé da letra, mas a gente costuma falar no Brasil, são 15 para as 9, certo? Então, vamos lá, fiquem atentos, menino, são pequenos detalhes, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, assistam aos vídeos, tá bom? Anteriores, por favor, a gente já fez bastante detalhamento e agora a gente só tá revendo através da correção das atividades. Então, vamos lá para o próximo relógio. What time is it? Que horas são? Segundo esse relógio, it's 10:50. Normal, são 10:50. Mas também pode ser dito assim, it's 10:02. Ó, se são... Deixa eu botar aqui as horas. Se são 10:50, faltam 10 minutinhos para as 11. Por isso que aqui utilizou it's 10:02. 11, ó. Olha o to, ele é usado a partir do 6 até o 12 para dizer o quê? Que são 10 para as 11, ó. It's 10:11. São 10 para as 11, certo? Próximo relógio. As 2 horas dos próximos relógios são as mesmas, são 12. Só que a gente sabe que tem os horários de 12, meio-dia, e 12, meia-noite. Então, vamos lá olhar para o primeiro relógio. What time is it? Que horas são? Existem duas maneiras de você dizer que são meio-dia. Ou é meio-dia, melhor dizendo. Então, existe uma maneira que é it's midday, é meio-dia. Ou então, it's noon, é meio-dia. E a outra forma, se no caso for meia-noite, it's midnight, é meia-noite, tá? Vamos continuar? Espero que estejam acompanhando, espero que estejam corrigindo, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos para page 76, a quinta questãozinha. Página 76, quinta questãozinha. Match the pictures to the time. A gente só vai associar as imagens às frases. What time is it? Vamos lá. Bom, olhem esse relógio. Que horas são? What time is it? Qual a forma em inglês? Em inglês, a gente dizer 9:50. Então, vamos lá? Bom, existem duas maneiras. A tradicional, it's 9:50, 9:50, mas também a gente pode dizer, ó, it's 10:10. Ou são 10 para as 10, ó. Faltam 10 para as 10, ó. Lembrando que do 6 até o 12 a gente pode usar o to, tá aqui, ó. It's 10:10. São 10 para as 10. Olha só esse relógio em português. What time is it em português? São 6:30. Vamos ver as formas de se dizer 6:30? Existem duas formas. Vamos lá ver a primeira. A tradicional que a gente fala, it's 6:30. São 6:30. Mas também pode dizer it's 6:30. É a metade passada das 6. 6:30. Vamos lá ver o próximo. The next time. Next clock. Vamos lá. Que horas são aqui? What time is it? São 9:05. Vamos ver as duas maneiras de se dizer 9:05 em inglês? Vamos lá. Letter C. It's 9
9:05. Ó, eu pronunciei o 05 ou 0. It's 9:05. 9:05. E uma outra maneira, it's 9:09. Bom, se foi de 12, se o ponteiro dos minutos foi de 12 até 6, eu posso usar after ou past, passado, os minutos passados, tá? Então pode ser também assim, ó. It's 9:09. São 5 minutos passados das 9. Uma outra maneira de se dizer. E vamos para o relógio da letra D. E aí, olha só, a gente tem que ver se é meia-noite, se é meio-dia. Então, vamos lá? It's midday. Se for a meio-dia, são 12 horas, ou é meio-dia. Ou então, uma outra possibilidade, it's noon, certo? Existem essas duas formas de dizer é meio-dia. Ok? Thank you for your attention. Bom, meninos, o que eu peço para vocês? Que tenham corrigido as atividades. Se erraram, corrijam. Vejam esse vídeo mais vezes e os outros também, porque é um assunto cheio de regrinhas. Mas, estudando, a gente entende. Bye, bye. See you. Thank you.